Sim. Olá, pessoal, bom dia. Iniciamos hoje pela BKR Business School, empresa voltada para a educação, do grupo da Lopes Machado, Auditores e Consultores, BKR, credenciada no CFC, para ministrar treinamentos do Programa de Educação Profissional Continuada. Daremos continuidade a uma série de diversos treinamentos online, com duração estimada de 2 horas cada, com direito a 2 pontos de crédito para os participantes elegíveis. Vocês receberam anteriormente já o acesso para a prova, que será liberada ao término do evento, do treinamento. E aqueles que não conseguirem a pontuação necessária terão uma nova chance. Os participantes elegíveis receberão certificados para cada treinamento realizado. O treinamento será hoje sobre o CPC 15, Combinação de Negócios, que será ministrado pelo Paulo Sérgio Machado, sócio fundador da Lopes Machado Auditores e Consultores, e Márcio Marçal, sócio-diretor da Lopes Machado Auditores e Consultores. Agradecemos a presença de todos e desejamos um excelente treinamento. Aproveitem a oportunidade de novos conhecimentos, de se atualizarem e tenham um excelente dia. Olá, pessoal. Bom dia. Sou o Márcio Marçal, sou sócio-diretor da Lopes Machado Auditores. Bem-vindo ao nosso evento. E reforçando o que a Jaqueline já destacou, nosso seminário ele destacará o CPC 15, que trata de combinação de negócios. É importante que todos permaneçam logados pelo menos 75% do tempo, o que seria em torno de 1 hora e 30 minutos. Né? Por que isso? É uma necessidade, é uma determinação do Conselho Federal de Contabilidade para que todos possam, ao final, terem o direito a um certificado. Né? Ainda para a obtenção do certificado, é necessário também acertar 3 questões, de um total de 4, que nós vamos apresentar a vocês no desfecho da apresentação. Né? Pessoal, nós vamos falar sobre combinação de negócios. Né? O que é uma combinação de negócios? É uma operação ou um evento por meio do qual um adquirente obtém o controle de um ou mais negócios, não necessariamente uma empresa. Pode ser um ativo, e, na verdade, ele tem que ser independente da forma jurídica da operação. A expressão combinação de negócios não era comumente empregada no Brasil para representar a obtenção de controle, mas sim fusões e aquisições. Entretanto, com a convergência contábil aos padrões internacionais, a expressão passa a abranger desde a obtenção do controle, ou participação acionária, até mesmo reorganizações societárias, incorporações, fusões, até mesmo cisões. É importante destacar que a combinação de negócios não se restringe a entidades de capital aberto. Pelo contrário, ela pode abranger desde pequenas a grandes empresas. Uma única ressalva: empresas que estão no Simples não poderiam, porque elas estão restritas, né, a participações em outras sociedades. Né? Bom, Paulo Sérgio Machado ele vai dar continuidade a partir de agora à apresentação, e eu desejo a todos um bom treinamento. E, ainda que tenham dúvidas, nós estamos abertos a recebê-las. À medida que façamos a leitura, aquelas que poderão ser apresentadas ainda nesse seminário serão respondidas a vocês. Outras que não façamos a resposta imediatamente, faremos por e-mail, ok? Todos terão suas respostas de alguma forma e dúvidas sanadas. Desejo a todos um bom treinamento. Bom dia. Paulo Sérgio, está com você. Bem, pessoal, bom dia para todos. Como já foi apresentado, né, como o Márcio se apresentou, eu me apresento agora, principalmente para aquele pessoal que não me conhece. Eu sou um dos sócios fundadores da Lopes Machado. A nossa empresa foi fundada em agosto de 1991 e, portanto, já são praticamente 30 anos, são 30 anos já que está fazendo desse mês. Bem, como o Márcio bem colocou, e Jaqueline também na introdução, é importante que vocês fiquem 75% logado.
mas deixa eu ver só uma coisinha aqui, deixa eu aumentar aqui meu slide. É importante que vocês fiquem 75% do tempo logado, mas eu vou um pouco mais do que isso. Eu diria que o objetivo principal do treinamento é o próprio treinamento em si, não é os pontos da educação continuada. É óbvio que a gente, como contador, a gente precisa dos pontos da educação continuada. Mas vocês têm que ter em mente que o objetivo é oportunidade de treinamento, o objetivo é crescimento. Inicialmente, é uma rua de mão única, em que a mão única é para a empresa precisa realmente ter o pessoal qualificado, e é para vocês, é para todos nós. É para os palestrantes também. À medida em que sou incumbido de dar um seminário, uma tarefa dessa aí, eu estou estudando, eu estou crescendo, eu estou relembrando. E vocês também, vocês têm a oportunidade de estudar, entendeu? Então, fica o recado. O ideal, efetivamente, é que a pessoa fique em um lugar tranquilo em casa ou em qualquer lugar, mais tranquilo, e atente para todo esse tipo de coisa. Fiquem à vontade para fazer as perguntas, que a gente, como o Márcio já colocou, como o treinamento online ele tem um tempo delimitado, são 2 horas, aquelas perguntas que a gente não conseguir, que o tempo não deixar a gente resolver e responder, a gente se compromete, como já foi colocado pelo Márcio, a falar por escrito, a colocar por escrito, tá? Para todos vocês aí. Ou, se possível, verbalmente, se não for possível, por escrito. Bem, vamos começar, então, efetivamente, o nosso tema. E mais uma coisa que eu queria falar, que eu acabei esquecendo. Eu gostaria de dar parabéns à nossa empresa, não é nem pelo aniversário dela, é por esse lançamento épico, principalmente também pela Business School, com um esforço muito grande de toda a equipe, destacando-se a Jaqueline aí também, pela Business School, por lançar no mercado um treinamento online. Tudo bem, muita gente já está fazendo, mas para a gente está estreando. Nesse princípio, nós temos cerca de 16 emendas, isso é conhecimento. Isso é conhecimento para vocês, para todo mundo. Todo mundo recebeu cópia das emendas e quem não recebeu pode entrar em contato comigo, com o Lopes, com o Márcio, etc., que a gente dá cópia das emendas. Então, eu ia deixando esse furo, mas eu quero aproveitar esse momento histórico para poder registrar que a nossa empresa está entrando também nessa área de treinamento online, né? Agradecemos principalmente o pessoal de TI também, o pessoal técnico, eu e Márcio, mas o pessoal de TI, da estrutura, TI com o Antônio Carlos, que está sendo incansável. A gente, para lançar um evento de 2 horas, a gente tem gasto 20 horas em reuniões, em palestras, uma série de coisas, para tirar problema daqui e dali. Então, alguns de vocês, inclusive, alguns poucos de vocês já participaram e sabem o que é isso. Então, eu queria agradecer ao Antônio Carlos e o Amorim também tem sido incansável, tem ajudado bastante a gente com nossos problemas iniciais, né? O restante da estrutura administrativa, com Jaqueline e Cláudia. A Cláudia também tem ajudado muito, né? E não posso esquecer também aqui, é claro que todo mundo está ajudando, mas também da Rose, do Pool, que ajudou a gente, naturalmente, a fazer esses slides e todo esse tipo de coisa. Então, ainda bem que Papai do Céu nos lembrou para evidenciar essas pessoas que são o suporte hoje da nossa empresa, no CPC 15. Como é combinação de negócios, aí eu inicio com uma pergunta. É melhor você possuir 100% do Armazém São José? Vamos considerar o Armazém São José uma empresa muito pequenininha, irrelevante, principalmente nesse momento de pandemia, né? Ou 0,1% de uma empresa gigante como o Carrefour, uma Vale do Rio Doce, uma Petrobras. Qual é a empresa que teria mais dificuldade de sobreviver? Então, a gente tem que pensar nisso. De repente, não é o número absoluto, 100%, eu sou dono disso. Ele pode ser um número bastante atrativo, atraente, mas, no entanto, esse tipo de empresa tem uma vida muito curta e não tem condição de enfrentar dificuldades. Esse 100% do Armazém São José. Bem, vamos colocar, por que as empresas, então, entram em combinação de negócio, né? Lá em cima está escrito no slide, por que realizar uma operação de M&A? M&A é Merger and Acquisition. Merger seria fusões, incorporações, e Acquisition, aquisição. Isso tudo está dentro da combinação de negócio. Por que uma empresa vai ser vendida, vai ser adquirida, vai ser incorporada? Né? Paulo, vamos ver duas óticas. Oi. Os slides. Como era de se esperar, né, o nosso primeiro evento, nós combinamos esse furo, tá? Então, nós combinamos esse furo, vamos dar um furo, porque não pode sair tudo direitinho, né? Senão não pega bem. Bem, mas então vamos lá, pela ótica
Espero que pode ter tido algum problema na visualização do slide, mas o áudio tenha sido ok. Na ótica do investidor, então, por que uma empresa investiria na outra, compraria a outra, ou então incorporaria uma outra? Objetivamente é para ela acelerar o crescimento, certo? Você acelera o crescimento e sem ter, efetivamente, que ter desembolso financeiro, como está escrito no item abaixo. Você acelera o crescimento, obtendo novas tecnologias, nova força de trabalho, todo esse tipo, de repente, novos locais, uma planta maior, né? Você está aqui, por exemplo, você está em Copacabana e, de repente, lá em Irajá tem uma empresa que você tem interesse naquela área, naquele mercado, você vai incorporar uma empresa lá, você não teve que gastar com um novo terreno, normalmente, e você já tem a força de trabalho e tudo isso. Então, é uma forma de crescimento onde você, se for uma incorporação ou uma fusão, você não tem desembolso financeiro na maioria das vezes. Você pode ter uma operação mista também, nada impede. Okay? E se for uma aquisição, tudo bem, aí você pode pagar por isso, mas também você pode pagar, né, de repente, com apurações, todo esse tipo de coisa. Objetivo, obter também novas tecnologias, sem desembolso financeiro, quando uma empresa incorpora a outra, ter um domínio de mercado eliminando um concorrente. Se eu estou eliminando, se é uma empresa do meu ramo de atividade, eu posso estar eliminando o concorrente. Aumento do leque de produtos, a empresa incorporada pode ter produtos que interessam a incorporadora, melhoria de margens, diversificação de investimento, eu posso estar entrando também numa área em que é interessante, mas que eu não atuava. E na ótica, por exemplo, do vendedor. O vendedor ele reduz o risco de continuidade. No exemplo lá, Armazém São José. Uma empresa pequena, época de pandemia, quem tem mais risco de fechar? Tem muitas empresas hoje em dia fechando aí. Se você se junta com uma empresa maior, bem maior, teu risco de continuidade, obviamente, ele reduz significativamente. Você também a empresa pequena passa a ter acesso, ou a empresa menor, à tecnologia, pode ser até empresa quase até do mesmo porte, mas que uma tem o SAP e a outra não tem. Então, você passa a ter acesso à tecnologia, a participar de novos mercados, acelerar o crescimento, também você acelera o seu crescimento, e você elimina um problema muito sério hoje, que é o problema da dificuldade financeira. Dependendo de quem você está se unindo, você deixa de ter você não precisa de ir a banco pegar dinheiro nem nada, né? Bem, vou tentar passar esse slide aqui agora. Paulo. Prendeu. Oi. Só assim, fazendo um reforço à tua fala, na comissão de negócios, um contrato, né, ele é sempre importante, né? A definição de termos contratuais, por exemplo, definir cláusulas de não concorrência por um determinado período, informar que tem que ter penalidades caso que não cumpra obrigações. Nesse contexto, ainda falando do primeiro slide, teria alguma forma de expor isso com mais pontualidade? Olha só, em relação a essa colocação do Márcio, ele vem lembrar a gente que ver contratos hoje com o IFRS, com o CPC, é alguma coisa que está mais evidenciado ainda. Entendeu? Você sempre tem que ver os contratos, você tem que ver se tem contingência, se não tem contingência, se você tem um acordo com alguém, num caso como esse, uma combinação de negócios, por exemplo, você pode ter uma cláusula contratual lá dizendo que essa combinação, que durante 5 anos, por exemplo, se houver alguma cisão, se aqueles sócios que se incorporaram ao negócio, se eles não atuarem, se eles não se adaptarem ao negócio, se eles saírem, que eles não possam ser concorrentes. Então, então, qualquer tipo de contrato, não é só na combinação de negócio, mas qualquer tipo de contrato, hoje, a gente tem que seguir a cláusula da essência. A essência sobre a forma. E para você saber a essência, pensa bem, você vai ver um contrato de empréstimo. Você tem que ter uma atenção total em relação ao que diz aquelas cláusulas. Vai ver um contrato com o exterior. Mesma coisa. Existe umas cláusulas chamadas Covenant Clause. Essas cláusulas são cláusulas de que realmente você tem que prestar uma atenção muito grande, que são cláusulas de restrição, entendeu? Que você tem que seguir. Então, de um modo geral, principalmente na profissão de auditoria, né?
totalmente contabilidade. O pessoal fala muito em auditoria, mas a auditoria, na realidade, ela trabalha muito em cima da contabilidade e da organização dos negócios, controles internos, todo esse tipo de coisa. Mas dentro do princípio da essência, que foi bem lembrado pelo Márcio, aí todo e qualquer contrato tem que ser analisado. Bem, a gente está falando de combinação de negócio. Inclusive, até mesmo o preço, parte do preço pode estar definido ao final, porque você bem colocou a questão das contingências, poderão aparecer ao longo do evento contingências, né? Empréstimos que foram mal negociados estão sendo renegociados, mas obrigado aí pelo esclarecimento. Bem, a gente está falando de combinação de negócios. Alguém podia ter perguntado aí, né? Eu sei que várias pessoas da audiência, da plateia, não entende bem o que é combinação de negócio, o que seria negócio. Não é combinação de empresa, não é melhor? Não. Combinação de negócio. Então, a gente tem que definir o que é negócio. Então, esse slide, nós colocamos de propósito essas referências aos itens B8, B12B e B12C, que são referências diretas à definição de negócios que estão incluídas no CPC 15. O CPC 15, esse pronunciamento do CPC 15, então ele já define isso que a gente está falando agora. O que é um negócio? A gente vai falar no próximo slide. Será que a aquisição de uma máquina ou máquinas é um negócio? Será que se eu comprar um galpão, eu estou fazendo um negócio? Você pode estar fazendo um negócio do ponto de vista particular, entendeu? Agora, se você quando compra uma casa, um apartamento, você está fazendo um negócio. Agora, será que sob o ponto de vista do CPC 15, isso é um negócio? Tá? Enquanto eu não troco de slide, vocês vão pensando até mesmo para poder fazer depois uma pergunta aí para o Márcio. Bem, esse pronunciamento, eu vou falar sobre isso no próximo slide, é só para deixar aí o próximo capítulo. O que é um negócio? Estamos fazendo um bom negócio? Não é só isso. Bem, a compra de esse pronunciamento não se aplica a negócios controlados em conjunto. Nós temos clientes aí em que, por exemplo, você pode ter 4 sócios numa empresa, cada um tem 25%. E se eu não tenho outros documentos, vai prevalecer o contrato social. Então, o controle vai ser em conjunto. O negócio está sendo controlado em conjunto. Tem 4 sócios. Por outro lado, porque a gente está falando aqui, vamos enfatizar em controle. Quando você combina, tem que ter um adquirente, tem que ter controle. Por outro lado, eu posso comprar 90% de uma empresa e não ter controle. Quem tem 10% tem controle. Aí eu faria um quiz, uma pergunta. Estou comprando 90% e não tenho controle. Certo, errado ou nenhuma das anteriores? Então, queria que vocês pensassem nisso. Realmente, o que acontece? Existe um outro documento, né? Pode existir um documento à parte que diz que, embora eu tenha 90%, um acordo de acionista, normalmente referido, embora eu tenha 90%, mas eu passei para quem tem 10% o controle. Isso aí é acordo entre as partes. Entendeu? Da mesma forma, na pandemia hoje, vamos me dirigir aos homens aí, você está em casa e você é casado. Você vai lá, faz um acordo de acionista entre você e tua mulher. Hoje, quem vai cozinhar sou eu. Aí ela, legal, legal, gostei do acordo. Então você, como homem, você vai lá e cozinha. E vai lá, cozinha, limpa a casa, todo esse tipo de coisa. Entendeu? Então, a vida da empresa também é assim. Desde que haja um documento. Por isso que a profissão de auditoria, então, e a contabilidade, é óbvio, ela exige a formalização. A gente tem que ter isso em mente, tem que ter formalização. Eu não posso acreditar fulano de tal é ético, então só por isso eu vou acreditar em tudo. Não, a ética é ótima, é um ótimo princípio para você começar a acreditar. Mas você só termina de acreditar depois que você vê a documentação na nossa profissão. O Márcio quer falar alguma coisa? Sim, eu só estava tentando fechar o raciocínio. Por exemplo, você está falando de controlados, coligados, negócios controlados em conjunto. Eu entendo que o CPC 15 ele precisa ser lido e entendido em conjunto com o CPC 18. É muito importante estar com esses dois raciocínios para poder saber separar essas definições, né? Era só essa colocação que eu queria fazer. Lembrar o pessoal sobre a importância da leitura em conjunto do CPC 18, CPC 15 e 18, ok? O CPC 18 que o Márcio está se referindo é o CPC que investimentos. Que a princípio está programado para o seminário da semana que vem, para o treinamento da semana que vem, mas cada semana a gente reavalia, realmente confirma com os instrutores, etc., se ele vai ter condição de dar.
Mas, a princípio, estaria confirmado que o CPC 18 ele trata de investimentos em coligadas, controladas e controlado em conjunto, empresas separadas, todo esse tipo de coisa, que naturalmente tem intimidade com o CPC 15. Bem, esse pronunciamento, CPC 15, ele não se aplica a negócios controlados em conjunto. Negócios controlados em conjunto, eu já expliquei acima o que era, né? Aquisição de ativos ou grupo de ativos que não constituam um negócio. Olha só, eu perguntei, a aquisição de uma máquina é um ativo? Agora embaixo eu estou colocando. Aquisição de ativos ou grupo de ativos que não constituam um negócio. Não. Isoladamente, uma máquina não é um ativo. Para fins do CPC 15, ela é um ativo, né? Mas ela não constitui um negócio. Entendeu? Vamos dar um exemplo, só para antecipar um pouquinho. Vamos supor que você comprou eu tenho um amigo, né, que alguns conhecem, que estudou comigo, trabalhou comigo e com o Lopes também na Roberto Dreyfus, chamado Natal de Lucas, que ele tinha um hobby que era comprar carro antigo, entendeu? Mas ele não comprava carro antigo para vender, ele comprava para botar num galpão lá e ia mostrar. Será que é um negócio isso? A gente vai ver que não, entendeu? Para ser um negócio tem que estar ligado a mais coisas. Então, a aquisição de ativos ou grupo de ativos que não constituem um negócio não são cobertas por esse pronunciamento que é o CPC 15. O próximo slide, eu creio, a gente pode esclarecer mais. Só um minutinho aqui. O negócio, estamos definindo o que é o negócio. O negócio pressupõe, agora eu queria a atenção de vocês, tá? Porque é uma nomenclatura um pouquinho diferente, embora a gente tenha contato com ela. O negócio pressupõe a existência de inputs e processos aplicados sobre os inputs para que haja capacidade de gerar outputs. Quando eu estou falando de inputs, estou falando de ativos, por exemplo, a própria máquina. Eu estou falando da tecnologia, a pesquisa e desenvolvimento, bens imóveis, os bens, os interesses minerais, uma força de trabalho organizada. Então, tudo isso aí, os ativos, força de trabalho, tudo isso aí são inputs. Agora, eles sozinhos, eles não são ativos. Como está na definição acima, o negócio pressupõe a existência de inputs e processos aplicados sobre os inputs, né? Por exemplo, eu vou tentar dar um exemplo sobre a atividade de auditoria. O que adianta ter um sênior, um supervisor, um gerente, um assistente, etc., sentadinho na cadeira deles lá, sem fazer absolutamente nada em relação aos nossos clientes? Não faz nada. Ou seja, não existem processos, eles não aplicam qualquer tipo de processos. São inputs, mas não trabalham com processos para gerar faturamento, que é o output. Então, o que acontece? Esse pessoal nosso, essa força de trabalho aí, não se constitui num negócio. Paulo, seguindo o teu raciocínio... Se você tiver, como eu disse, input, que é toda uma estrutura de ativos, seja ativo tangível ou intangível, mas que sobre esses ativos existem processos, eles são alinhados com processos que conjuntamente geram faturamento, geram outputs, a gente está falando do negócio. Vamos pensar em qualquer empresa, para a gente sair um pouco da teoria, né? Vamos pensar em qualquer cliente de vocês. Pensa aí, vocês têm o cliente tem a fábrica, tem as máquinas, tem o pessoal trabalhando, tem o pessoal da área tributária, tem o pessoal de TI. Qual é o objetivo final disso aí? Se não entrar dinheiro, não vai fechar. Vai ser outras pandemias que vêm aí que fecham. Então, há uma necessidade de ter processos aplicados sobre esses ativos, sobre esses recursos, vamos dizer assim, que são os inputs, a fim de que o produto final apareça, que são os outputs, que são faturamento. Faturamento aí vai gerar naturalmente o dinheiro suficiente para arcar com as despesas e o negócio continuar em andamento. Porque senão, na realidade, a coisa começa como negócio e praticamente ele vem a falir. Oi, Márcio. O capital intelectual é um input, concorda? É um input, né? Nossos auditores. É um input, né? Capital intelectual é um input, mas o capital intelectual, bota lá, a gente pode botar lá um cientista de contabilidade. Cientista, vai lá para minha sala e deixa o cara trancado lá e ninguém fala nada com ele, deixa ele ali. Ele é uma fonte de recurso inesgotável. Se não houver interação com o que a empresa precisa, se não houver processo, ele não vai estar gerando output. É isso mesmo. Bem,
Uma entidade, existe uma exceção a essa regra de combinação de negócio. Vocês acham que uma entidade em fase operacional é um negócio, embora inicialmente não gere output? Sim, uma entidade pré-operacional, ela está sendo preparada, ela é considerada também um negócio, porque o objetivo dela é gerar output. Depois que terminar a fase operacional, pré-operacional, ela vai gerar faturamento, ela vai gerar receita, vai gerar todo esse tipo de coisa. Então, embora contrarie um pouco essa definição acima, porque na realidade ela não está gerando output ainda, mas ela já é considerada um negócio que o objetivo ela está sendo preparada para isso. Os ativos, então, o negócio, a gente poderia dizer também que são os ativos adquiridos, mais os passivos assumidos. A empresa não é só ativo, a empresa tem ativo e tem passivos também, né? Forma de aquisição do controle. Eu queria que vocês fixassem essa palavra que nós colocamos em negrito, controle. Só existe combinação de negócios quando há controle. Eu posso adquirir 10, 20, 30, 80, 90%. Se eu controlo a empresa que eu adquiri, que eu comprei, o que eu incorporei, se eu controlo, eu estou falando de combinação de negócio, eu estou falando do... Então, é uma área, inclusive, no nosso escritório, né, muito afeta ao Vidal, Torres, Renê, o pessoal que trabalha de empresas e fusões, aquisições, todo esse tipo de coisa. Então, mas também a gente, como auditores, contadores e auditores, tem que estar atento para aquisição de controle. Então, por exemplo, eu vou repetir, o fato de eu ter mais de 50% de uma empresa, a princípio não é definitivo. Eu tenho quanto mais a princípio, mas eu tenho que checar, eu tenho que, como o Márcio falou, verificar a documentação, toda a documentação, para saber se eu não tenho um acordo de acionista, onde eu tenho um sócio com 30%, que é o controlador. Nesse caso, essa empresa, esses negócios não são considerados como combinação de negócios. Paulo, bem, na forma de aquisição do controle, a gente pode ter transferência de ativos. Deixa eu só terminar esse slide. Sim. Ter transferência de ativo, que eu posso estar com uma empresa, ou então incorporando, fazendo alguma coisa mista, pegando ativos e também dando uma parte em dinheiro. Eu posso ter transferência de ativos através de caixa, imobilizado, todo esse tipo de coisa. Eu posso estar assumindo passivos. Eu posso estar emitindo títulos de capital. O que são esses títulos de capital? Normalmente são cotas ou ações de capital. Entendeu? Eu estou emitindo lá, então eu estou sendo majoritário, eu vou ter o controle. E como nós já colocamos também, a aquisição de controle pode vir através de acordo de acionistas, normalmente, como é denominado. Então, o exame, a atenção para esse tipo de situação, que tem que haver, tenho dúvida, que é fundamental quando você está falando de CPC 15, de combinação de negócio. O Márcio parece que ia fazer uma consideração. Na verdade, um dos participantes, Silvia Fernandes, ela faz uma pergunta. Na verdade, ela quer entender como uma combinação de negócios, trazendo para a nossa realidade atual, né, parceria de empresas com pequenos negociantes. Se teria alguma colocação nesse sentido? Ela está dizendo também o seguinte, que vários negócios de venda de fornecimento de produtos estão acontecendo através de maiores empresas. É uma colocação da participante Silvia Fernandes. Peraí, eu tenho que entender melhor isso aí. Ela está falando na coisa que é objeto, ela está falando de compra de empresa, de fusão e aquisição, né? Empresas fazendo parcerias. Parcerias com empresas grandes com pequenas. Essa parceria formalizada, ela é realmente uma empresa... o fato de você fazer uma parceria, eu diria, não formal que eu estou colocando, sem participação no capital de uma da outra, na realidade, é uma parceria, não tenha dúvida, mas ela não se enquadraria no CPC 15. Exatamente. Posso fazer uma parceria, você tem uma atividade lá na tua casa, eu tenho a minha aqui, vamos fazer um acordo de parceria, a gente faz um acordo de parceria, mas isso não significa que eu vou ter cotas da tua empresa, que você vai ter cotas da minha, entendeu? Então, isso não existe, isso é no máximo, se numa demonstração financeira, isso aí teria que ser refletido numa nota explicativa.
Entendeu? Numa demonstração Exatamente. financeira, dizendo exatamente que tipo de parceria é, que tipo de ganho para uma empresa, que tipo de contingência, entendeu? De acordo, como você já bem colocou anteriormente, de acordo com os ditames do contrato. Nesse caso, também não seria uma combinação de negócio, exatamente como você bem colocou. Não teria, a princípio, um contrato, não teria definições. Então, realmente, eu também entendo como não enquadramento. Obrigado. Espero que tenhamos atendido a pergunta da senhora Silvia Fernandes. Bem, a gente está falando também, e também outra coisa também, quando a gente der algum tipo de explicação e não ficar muito claro, entendeu? O pessoal pode entrar em contato com a gente por e-mail, ou telefone, pode entrar em contato, de preferência por e-mail. Bem, continuando então, o CPC 15, Combinação de Negócio, ele prevê o chamado Purchase Method, ou seja, um método de compra, método de aquisição, conforme é a tradução. Todo mundo sabe que os CPCs, mesmo aquele pessoal mais novo, eu sei que tem o pessoal mais recente, né, que já pegou a nova contabilidade, todo mundo deve saber que esses CPCs, que eles são emitidos através do Comitê de Práticas Contábeis Brasileiro, esses CPCs são traduções, de preferência ao pé da letra, dos IFRS, que são os pronunciamentos contábeis emitidos pelo IASB, que é uma organização europeia a qual está na maior parte dos países do mundo, em mais de 100 países, e que o Brasil é um dos signatários na linha de ter uma contabilidade única para o mundo inteiro. Então, nessa tradução, a gente tem do Purchase Method, a gente tem aí o método de aquisição. Nesse método de aquisição, que é a regra do CPC, uma empresa vai adquirir a outra, seja pagando em dinheiro, ou seja com bens, etc., não importa. Eu vou ter que identificar o adquirente. É necessário que seja identificado o adquirente. Peraí, mas aqui tem 4 empresas aqui, cada uma tem 25%. Mas peraí, isso para mim não basta. A princípio eu não tenho controle. Agora, 25% cada uma. Existe um documento onde tem alguém que vai gerenciar isso aí, que vai ser o gestor, efetivamente, que vai ter o controle pelas principais decisões. Se você tem que analisar isso. Se não tiver adquirente, não é uma empresa controlada em conjunto. Agora, se tiver um adquirente, claramente através de outra documentação, aí sim, você tem que identificar, então, através da documentação adquirente. Determinação da data de aquisição do controle é importante, a data de aquisição, porque a gente pode ter aquisição de controle em etapas. Eu posso hoje adquirir 20% da empresa, depois adquirir mais 10%, depois mais 5%, entendeu? O controle eu tenho que começar a aplicar o CPC 15 quando eu tiver aquisição do controle. Reconhecimento e mensuração de ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos. Então, isso é uma mudança fundamental na contabilidade velha, vamos dizer assim, em relação aos CPCs, à era dos CPCs. Reconhecimento e mensuração dos ativos identificáveis adquiridos. Eu estou falando de todos os ativos. Marca, patente, uma lista de clientes, uma carteira de clientes. Olha que você não vê isso na contabilidade. Pensa no cliente teu. Existe lá na contabilidade um ativo intangível chamado valor da minha carteira de cliente. Existe na auditoria, por exemplo, no balanço da nossa empresa, uma conta chamada valor da carteira de cliente. Eu não estou falando do valor do faturamento, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o goodwill, é o intangível de eu ter um cliente. Vou fazer uma pergunta mais simples. Será que se a gente tivesse a Petrobras como um cliente, isso não traria valor para a gente, para a nossa empresa? Ou a Vale do Rio Doce? A gente já tem empresas grandes, como a Queiroz Galvão, né, que é liderada pelo Almeida. Então, tem determinados itens, por exemplo, a gente sabe muito bem que uma empresa, quando ela nasce, no nascedouro, por exemplo, vamos pensar na própria Petrobras. A Petrobras deve ter uns 70 anos, 60, 70 anos. Será que a Petrobras valia, quando ela foi fundada, o valor que ela vale hoje? Vamos esquecer pandemia, vamos esquecer esse problema de Lava Jato. Será que ela valia? Não. Então, o que acontece? Vamos supor que quando ela foi constituída, como eu costumo dizer, o gasto que os gestores tiveram para registrar a marca foi de R$20 mil, por exemplo. Você não vai gastar tanto assim para registrar uma marca.
Aí você vem uma outra empresa, a Shell vai e compra a Petrobras. Será que na avaliação da Petrobras de compra, a marca vai ser avaliada, a marca mundial, só por 20 mil reais? Não. A marca vai ser avaliada, a Petrobras é uma empresa conhecida no mundo inteiro. A marca vai ser avaliada, de repente, por bilhões, eu não sei quantos bilhões, entendeu? Então, quando você está comprando um ativo, você vai tentar identificar todos os ativos que compõem aquela compra, mesmo os que não estão na contabilidade, como é o exemplo que eu dei da marca. A marca não está na contabilidade, está por um valor irrisório, mas quando quem vai te vender vai querer te cobrar pela marca. É a mesma coisa aí. A nossa empresa, por exemplo, se a nossa empresa tivesse à venda, graças a Deus não está, né? Vamos supor que uma pessoa, nossa empresa tem 30 anos, uma pessoa vai e duas pessoas vão e abrem uma empresa agora em março passado, abriu uma empresa, auditoria dos botequins. Aí, esse ano ainda ela quer vender a empresa. Será que ela vai ter o mesmo valor que a nossa? Eu não estou falando também só por causa da carteira de cliente, não, que a gente tem. Eu estou falando por causa da projeção que a nossa empresa já tem no mercado. Nossa projeção, a empresa tem uma projeção no Brasil de vale dinheiro. Na hora que o cara vai vender, o cara vai, entendeu? Então, quem está comprando tem que reconhecer e mensurar os ativos identificáveis. Embora certos ativos não estejam no balanço, mas eles são identificáveis, sim. Entendeu? Ativos adquiridos, né? E dos passivos assumidos, existem também vários passivos. Agora, uma novidade, né, trazida aí pelo CPC, em comparação com a contabilidade, que tem um pouco mais de rodagem, que pegou a contabilidade antiga, é o chamado valor justo. O chamado valor justo. O valor justo é o valor sobre o qual você pode alienar, você pode vender um determinado bem ou serviço, normalmente um bem. Então, é o que eu estou falando. Se eu estou identificando lá um serviço, eu comprei essa empresa tem estoque, opa, qual é o valor justo do estoque? Será que é o valor de mercado? Pensa vocês numa revenda que tem que manter 10 anos de peça de automóvel, porque como garantia depois da descontinuidade dos automóveis. Pô, um monte de gente comprou o automóvel, entendeu? Qual é o valor daquilo? É o valor que está na contabilidade? Nem pensar. Você tem que ter avalistas, você tem que ter avaliadores, para você poder verificar qual é o valor de uma marca, qual é o valor da patente, qual é o valor de um portfólio de clientes, entendeu? Isso tudo entra no preço. Então, tudo que é possível é valor justo. Se a gente for pegar, por exemplo, você pega o balanço de uma empresa que está sendo comprada ou está sendo incorporada, por exemplo, você tem lá uma conta de estoques. Aquela conta de estoques, ela foi adquirida a preço de custo. O estoque. Só que o estoque pode ter ali quanto tempo? O estoque pode ter ali 5 anos, 10 anos, sei lá, dependendo do tempo do estoque, ele pode ter bastante rodagem, ser bastante antigo. Então, de lá para cá já pode ter passado, a economia mudou muito e uma série de coisas. Então, a necessidade de um expert, de um especialista, levantar qual é o valor justo daquele estoque. Quando a gente está falando em valor justo do balanço da empresa, não digo nem do balanço, mas da empresa, a gente está falando praticamente apurar o valor da empresa a preço de mercado, que não é a função da contabilidade. Contabilidade tem itens que trabalham com preço de mercado. Mas quando você vai entrar numa operação dessa, isso tem que aparecer. Bem, então vamos assumir, a gente tem um exemplo um pouquinho na frente. Vamos assumir então que você chegou a um valor justo do patrimônio, quando eu pego ativos e passivos e coloco a valor de mercado, eu chego a um valor justo de patrimônio de, por exemplo, 1 milhão. Esse é o valor justo, que seria o valor que eu pagaria, que o interessado pagaria. Mas quando você pega o balanço dessa empresa mostra que o patrimônio dessa empresa é 400 mil. Porque o estoque está valor de custo imobilizado, está totalmente, tem muita coisa depreciada, está valor de custo, uma série de coisas. Ela não tem contabilizado o valor da marca, o valor de patente, que a regra contábil não deixa contabilizar a marca, a não ser os valores que você paga efetivamente. Então, se eu tenho um balanço contábil com patrimônio líquido de 400 mil e paguei 1 milhão, o que é a diferença? São ativos e passivos que eu não consegui identificar. Ativos e passivos que eu não consegui identificar. Então, se eu não conseguir identificar, eles vão ser denominados
Goodwill. Vocês já ouviram falar desse termo, goodwill? Goodwill, então, é o quê? É o ágio por expectativa de rentabilidade futura, onde essa diferença do exemplo que eu dei, de 1 milhão para 400 mil, 600 mil, são ativos e passivos não identificáveis, então que eles vão ser chamados goodwill e vão ser contabilizados no ativo da empresa. Mas pode haver também o contrário, né? Pode haver o contrário. Eu posso, a empresa, como eu disse para vocês, o patrimônio líquido contábil dela está com 400 mil. Só que tem um monte de contingência, os ativos estão todos quebrados, etc. Eu faço uma avaliação dos ativos a valor justo, a valor de mercado, embora o patrimônio contábil esteja por 400 mil, mas os ativos e passivos, o patrimônio a valor contábil eu avalio por 100 mil. 100 mil. Só estou adiantando, que eu tenho um exemplo simples na frente. 100 mil. Se eu estou dizendo que o valor de mercado daquela empresa é 100 e a contabilidade está registrando 400, a contabilidade está registrando 400, patrimônio, e eu paguei 100. Então, eu passo a ter um ganho, que é denominado ganho por compra vantajosa. Ganho por compra vantajosa. Se eu pago mais do que o valor justo, o valor de mercado, eu tenho um goodwill pela diferença. Se eu pago menos, eu tenho um ganho comparado com o que está na contabilidade. Isso me leva a uma história muito interessante. Há poucas dezenas de anos atrás, eu estava assistindo uma conferência em Campinas e teve um palestrante que estava lançando um livro dele, livro de contabilidade, então falou sobre o goodwill. Aí ele pegou e falou, olha só, se o valor de mercado da empresa é 1 milhão e a gente o valor de mercado é 1 milhão e a contabilidade está mostrando 600, o valor da empresa, nós estamos pagando 400 mil, é o goodwill que a gente está pagando, a gente acredita. Você pode perguntar, por que as pessoas vão pagar mais? Porque acreditam, porque tem potencial, porque tem mercado. Estou pagando 400, que é o goodwill. Aí ele pegou o próprio palestrante e falou, como vocês podem observar no livro, que ele estava vendendo um livro também, um livro que eu fiz, se você paga a mais do que o valor de mercado, é goodwill. Se você paga a menos, é badwill. Eu falei, o quê? Não existe badwill. Por isso que vocês têm, eu aproveito para dar um recado para todo mundo, entendeu? Não importa, a gente está sempre aprendendo na vida. Você tem que ter muito cuidado quando você vai comprar um livro, ou então vai recomendar um livro para alguém. Porque essa liberdade total e genérica de imprensa que a gente tem, ela permite que cada um diga o que queira dizer, escreva o que quiser dizer. Entendeu? Então o cara lá botou no livro dele badwill. Quem vai ler aquilo ali vai pensar que existe badwill. Se você for olhar quiser traduzir ao pé da letra, bad é mal, é ruim. E o will é testamento, é um mau testamento. Entendeu? Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Então, por isso é que nós colocamos entre parênteses goodwill, e quando a literatura está certa, ela não chama de badwill, a literatura chama de ganho por compra vantajosa. Bem, aqui a gente tem, como eu falei, um exemplozinho aí dessa combinação de negócio. Você tem lá uma conta, vamos supor que foi feita a compra de um negócio, de uma empresa comprou a outra e ela pagou 1.600. Aí ela vai pegar o balanço da outra e vai avaliar o balanço da outra. Ativos e passivos. Ativos identificáveis e os passivos assumidos. Quando ela identifica ativos e passivos, ela chega aqui o valor justo do ativo circulante é 1.500, do ativo não circulante é do ativo circulante é 500, não circulante 1.500. E, claro que aí envolve, né, valor justo é você trazer coisa de longo prazo para valor presente, é você colocar os estoques a valor de mercado, o ativo não circulante imobilizado a valor de mercado, quanto é que você conseguiria vender, ou quanto é que ele está te gerando de fluxo de caixa. Você também teria o passivo circulante, valor justo do passivo circulante e valor justo do ativo não circulante, do passivo não circulante. Então, eu estou pagando 1.600, que o valor justo da empresa é 1.300. 1.600 é o valor que eu estou pagando. Mas o valor justo da empresa é 1.300. Bem, nesse caso, o que acontece? Eu paguei a mais 300 pela empresa. Esses 300 são ativos e passivos não identificados. Então, eu não identifiquei esses ativos e passivos. Eu não identifiquei. Já que eu não identifiquei, a literatura diz, aquilo que você não identifica, você vai chamar de que você pagou a mais, você vai chamar de goodwill, né? Então, esse goodwill ele vai ser contabilizado numa conta separada, né, no ativo da empresa, e
Eu posso até adiantar um slide da frente, e aí alguém pode perguntar, mas ele fica indefinidamente aí, por esse valor? Não, a contabilidade atual ela tem que ter um cuidado com isso. Se não houver um evento, uma regulamentação que mexa com a vida da empresa, que mexa com esses valores de mercado, de valor justo desses ativos e passivos, se não houver, você só vai fazer uma reavaliação dessa quando um ano depois, no próximo balanço. Agora, se houver uma regulamentação, o pessoal deve saber, o pessoal que é estudioso, que antigamente o celular era analógico. A televisão era analógica também, entendeu? O celular era analógico. Então, o que acontece? Quando houve uma mudança de regulamentação no celular, para o celular, como é que é a palavra mesmo? Hoje ele não é mais analógico, ele é digital, né? Sei lá. Digital. O celular digital, quando houve essa mudança, muitas empresas perderam seu parque industrial, porque o parque industrial tinha sido formado para o celular analógico. Elas tiveram que refazer todo o seu parque industrial, em função dessa nova regulamentação trazida para o Brasil. Bem, isso é um indício muito forte que o valor justo dos itens do balanço daquela empresa, eles teriam que ser reavaliados. Então, se eu estou na situação desse slide aí, eu posso reavaliar numa situação dessa e chegar à conclusão, na realidade, que o meu valor justo da empresa lá, né, efetivamente é outro. E certamente o meu goodwill, aquilo que eu paguei a mais, eu hoje, se eu fosse refazer a conta, seria 100, não seria 300. Porque o balanço da empresa não seria 1.300, por exemplo, não seria 1.300, seria outro valor, seria menor ou maior. Bem, então o que eu estou querendo dizer? Essa continha, eu vou deixar você falar, essa continha ela tem que ser refeita. E se esse ágio, a expectativa de resultado de rentabilidade futuro, se esse novo ágio que você chegar à conclusão, não, tem que ser 100, os 200, que é a diferença, tem que ser contabilizados para perda, tem que ser baixado para perda e não vão ser mais reativados. Vai ficar numa conta da empresa reativado, considerado para perda, entendeu? Dependendo disso. O Márcio quer falar. Pois na verdade é uma pergunta, mas aqui não identificou o nome do participante. Ele coloca da seguinte forma: o método de avaliação no valor justo vale também para a participação dos não controladores? Ou tem cálculo diferenciado? Essa pergunta é interessante. Ele vale para os não controladores também, entendeu? Na realidade, quando a gente está falando a gente está falando aqui para os controladores. Vamos pensar no balanço de uma empresa. A empresa que comprou, ela teria todos os valores, tudo é valor de mercado. Agora, vamos pensar nos não controladores, efetivamente. Os não controladores, eles teriam ele não tem controle, né? Então ele é não controlador. Ele teria uma participação sobre o patrimônio líquido contábil, não é isso? Se ele tiver a participação sobre o patrimônio, você tem que pegar o contrato social também da empresa, porque há empresas em que o contrato social diz que, num caso de saída de sócio, cisão, etc., que o balanço tem que ser avaliado a mercado. Então, se o balanço tem que ser avaliado a mercado, dependendo do contrato social, eu entendo que essa contabilização dos não controladores também tem que ser com base em valor justo. Se o contrato social é como da maioria das empresas, que diz que é balanço contábil, tem que ser levantado um balanço contábil, então eu partiria para colocar como não incluiria valor justo nessa participação dos não controladores. Mas eu gostaria, inclusive, de deixar para a gente embasar isso melhor, e perguntar eu vou incentivar a esse participante que se identifique aí com vocês aí, e a gente, conforme prometido no início da apresentação, a gente dá a resposta por escrito depois, não só para eles, mas como para todo o grupo. Paulo, mas essa é a minha opinião. Fala. O participante acabou de se indicar, é a Silvia Fernandes. Então, é a Silvia. Eu acho que os demais participantes devem seguir o exemplo da Silvia, hein? Entendeu? Bem, vamos, eu estou brincando, vamos continuar.
Bem, o teste de impairment do goodwill é o que eu acabei de falar agora no slide anterior. Acabei de falar no slide anterior que você tem então aí determinadas situações, né? Goodwill é um ativo intangível, não identificável, não separável, você não sabe a quem ele pertence, e que efetivamente, se você não tiver nenhum fato novo, nenhuma regulamentação, você não tiver nada, essa conta vai ser refeita no próximo balanço. Ele tem que ser testado por impairment, é a terminologia, a cada balanço, exceto se houver uma regulamentação que fale sobre isso. Entendeu? Aí sim, aí ele vai ter que ser testado por impairment no momento da regulamentação, tá? Se a empresa, por exemplo, estiver sendo colocada à venda no meio aí do período, então o próprio valor de venda também pode ser uma evidência do valor da empresa. Considerações adicionais. Auditoria das entidades adquiridas. Isso aí é uma espécie de um quiz, né? Qual é a avaliação do pessoal aí? Será que as entidades adquiridas ou que fazem parte dessa combinação de negócios, seja através de uma fusão, de uma incorporação, ou se elas forem compradas, adquiridas efetivamente, tiverem seu controle adquirido, será que essas entidades elas devem ser auditadas? Hein? O que você acha, Márcio? Eu acho que sim. A auditoria ela dá segurança, em alguns casos até uma due diligence também é importante, no meu entendimento, na minha forma de entender a combinação de negócios, eu acho fundamental. Estou certo? Segundo o quê? Eu entendo que eu entendi uma que você falou que auditoria... você acha que elas devem ser auditadas, mas depois não entendi o final. Até mesmo um processo de due diligence também seria interessante. Isso eu escutei também, mas você falou mais alguma coisa que eu não escutei. Eu perguntei se eu estava certo. Márcio, a gente como auditor, né, a gente sabe que, embora não exista uma obrigatoriedade legal para isso, não existe, é de bom alvitre que toda aquisição, a entidade adquirida, ela seja auditada. Porque se a gente pegar pura e simplesmente um balanço, dependendo do capricho e do comprometimento dos donos, dos gestores, você pode pegar um balanço que o balanço pode ser totalmente inconfiável. Pode ter muitas contingências, pode ter impostos não pagos, você pode ter uma série de coisas que não estão contabilizadas e você pode estar comprando, você está achando que está comprando uma lebre e você está comprando um gato. Exatamente. Então, é de bom alvitre que toda aquisição seja auditada, ou que você faça uma revisão. Quando eu estou falando auditoria, eu estou falando no sentido até mais amplo, faça um processo de due diligence. Exatamente. Todo esse tipo de coisa. Agora, não existe uma obrigatoriedade legal, entendeu? Agora, aí nessa mesma linha, eu viria até com uma outra colocação, do seguinte, até para o pessoal, essa auditoria, será que necessariamente ela deveria ser uma auditoria independente ou pode ser uma auditoria interna? Entendeu? Alguém quer fazer alguma consideração? Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, fica à vontade. Eu não estou aqui, certamente, o objetivo do webinar não é a gente ficar fazendo pergunta para os participantes, mas eu só estou levantando aqui interrogações. A auditoria interna, ela também é importante no processo, né? Porque tendo auditoria interna significa que os controles estão sendo adotados, estão sendo cumpridos. Como você bem colocou, não existe obrigatoriedade da auditoria externa, mas tê-la eu entendo como necessário para dar segurança ao comprador, né? Agora, voltando a falar da interna, eu entendo que, tendo auditoria interna, sim, é importante para dar ao negócio a segurança, né? Existem controles, os números estão realmente apresentados fidedigamente, concorda?
Quer Não, complementar? exatamente. Não, você tá coberto de razão. Eu entendo que, principalmente as grandes empresas que têm departamento de auditoria interna, quem dá o primeiro passo é o auditor interno, entendeu? Agora, dependendo dos interesses e dos compromissos da empresa que está adquirindo ou que está fazendo uma Sim. fusão e incorporação, dependendo dos interesses, se for uma empresa, por exemplo, grande, que tenha que prestar conta com acionistas, ou então que tenha, vai depender da gestão também, que tenha, então, seja uma empresa que tenha ações negociadas na Bolsa do exterior, de Nova York, etc. Então, se ela adquiriu uma concorrente, por exemplo, e aquela concorrente é auditada, ou não era auditada, mas foi auditada, normalmente se é uma empresa grande também já é auditada, isso aí é muito importante para trazer credibilidade para a gestão e confiança para as empresas, o que vai mexer certamente com a estabilidade ou com o incremento, o crescimento do preço da ação, se a gente estiver falando de uma companhia aberta. Sem Então, dúvida. a gestão ela tem que ser muito responsável. A gente está falando de companhia média para grande. Normalmente, esse universo de questões, eles não se aplicam naturalmente a empresas pequenas, se bem que elas não são proibidas. Mas a empresa pequena, ela vai pensar, bem, o que acontece é que o custo-benefício não vai interessar para mim. Isso pode ser uma avaliação, eu não estou afirmando isso. E completando, Paulo, eu acho que o custo-benefício sempre interessa, porque os ativos são mais fáceis. As empresas têm a tendência de mostrar seus ativos, mas elas não têm a inclinação de mostrar seus passivos. Entendeu? Então, você pode ter muita contingência. Então, independentemente do tamanho da empresa, uma avaliação dessa, ela deveria ser feita assim, seja pela auditoria interna, externa, due diligence, etc. Pois O que você ia falar, Marcos? Em relação a companhias agora consideradas como de grande porte, a auditoria está obrigada, né? Elas estão obrigadas à auditoria. Então, sendo de grande porte, necessariamente já teria o procedimento já adotado, né? Já estariam sendo auditadas. Pelo menos é o que a 11638 requer. Não, tá certo, tá certo. Só que o CPC 15 ele não é aplicável somente para companhias de grande porte. O CPC 15 é aplicável para qualquer tipo de empresa. Agora, você está falando que algumas empresas já existe uma obrigatoriedade de terem auditoria. E assim, qualquer empresa, exceto as classificadas como no simples, né? Que essas estariam fora, só para reforçar. Okay? Outro ponto que está nesse slide aí é em relação ao laudo de avaliação. Laudo de avaliação, avaliação da empresa, valor justo. E aí, mesma coisa, valor justo, ou seja, pegar seus ativos e passivos identificáveis, para você poder calcular o goodwill, ativos e passivos identificáveis e apurar o valor justo, o valor de mercado daqueles ativos numa data corte, numa data da negociação. Mesma coisa, esse laudo aí, se ele deveria ser feito pela própria empresa, deveria contratar uma empresa de tipo a nossa, uma empresa de avaliação, fusões e aquisições, etc. Ou não? Qual é o pensamento de vocês sobre esse laudo? Alguma pergunta aí? Alguma colocação em relação ao laudo? O laudo também, ele tem uma previsão no artigo 8º da Lei das SAs, da 6.404, que fala sobre avaliação, entendeu? Mas é uma previsão geral para as sociedades anônimas, tá? Mas é uma previsão geral. Na realidade, o CPC 15, ele não obriga a que a avaliação seja feita pela própria empresa que está comprando, ou pela própria empresa de auditoria, entendeu? Ou que seja pela auditoria interna. Márcio, você tem uma experiência em relação a laudo de avaliação a valor justo, a laudo de avaliação. Me explica qual é o posicionamento da CVM em relação a isso. O que ela pensa em relação a isso? A emissão de laudos? Eu tenho uma empresa, vamos supor que tem a nossa empresa, Sim. A Lopes Machado. A Lopes Machado faz auditoria num cliente e tem uma parte do cliente lá, o cliente tem alguns bens, etc., ou ele está adquirindo esses bens, não importa, e que os próprios procedimentos de auditoria dizem para testar a realização daqueles bens, então a própria empresa de auditoria vai e faz uma avaliação desse ativo. E essa não é uma pode, empresa, né, Paulo? Ela está sujeita
as regras da CVM. O que a CVM fala sobre isso? A CVM diz que quem está auditando não pode ser o emissor do laudo, o elaborador do laudo, tem que ter independência. Você não pode auditar aquilo que você contribuiu com números, né? Que você deu valor, você fez um valor. Não pode. Tem que ser feito por uma outra empresa. A empresa que audita não pode ser aquela que vai assinar o laudo. Então, será que ficou claro para todo mundo? Na realidade, eu falei de CVM porque para outras empresas, não companhias abertas, isso é uma recomendação, mas no caso da CVM é uma norma, entendeu? Então, a gente também tem que ter muito cuidado em relação a isso. Você pode, a própria empresa vai e você vê lá, é muito simples isso aqui, fazer esse laudo de avaliação, vou fazer esse laudo de avaliação aí. Faz um laudo de avaliação, só que você não é parte independente, e você pode estar comprando um problema. Então, existe também, isso nos leva, olha como a coisa é toda entrelaçada. Isso nos leva também a uma outra consideração que existe no mundo moderno de hoje, ou melhor, sempre existiu, mas com uma ênfase muito maior, que é o chamado compliance. Eu deixei a palavrinha para o final para ver se alguém ia concluir onde eu ia chegar. O chamado compliance. Se você está fazendo, dentro do compliance de uma empresa de auditoria, ou mesmo uma empresa de contabilidade em que haja outros interesses, a companhia aberta, a companhia é aberta, todo esse tipo de coisa, tem que se ter certeza a mais absoluta possível, entendeu? Para evitar problemas de contingências, problemas de outros problemas jurídicos, seja o que for. Então, na realidade, o custo-benefício aí vai depender da análise de caso a caso. De novo, se for companhia aberta, deve ser feito um laudo de avaliação valor justo por parte independente. Se não for aberta, os gestores têm que analisar se é uma avaliação apenas para atender a um dos sócios, e se o sócio concordar com aquilo, para que vai gastar dinheiro à toa, não é verdade? Bem, o capital intelectual e a carteira de clientes. Quando eu digo carteira de clientes, eu estou falando o valor da lista de clientes, o portfólio de clientes. Por exemplo, a nossa empresa, que tem mais de 30 anos, tem 30 anos, né? A nossa empresa tem uma carteira de clientes. Sem querer saber qual é o faturamento de cada cliente, sem querer saber, mas o fato de ter essa carteira de clientes, esse portfólio de clientes, isso não traz um valor para a gente? Se não é um ativo intangível, vamos dizer assim, eu não estou falando do faturamento de cliente por cliente. Mas é claro que eu também vou levar em consideração na minha análise qualitativa se os meus clientes forem todos clientes grandes. É óbvio que eu vou levar em consideração. Isso aí, esse portfólio não vai estar contabilizado, mas no momento de business combination, isso vai ser considerado. Eu estou comprando a empresa, eu quero saber, estou comprando a tua empresa tem 500 clientes. Quanto é que isso aí me gera de faturamento e tudo, e isso aí, então, eu tenho que fazer uma consideração disso aí, no mínimo uma consideração, que isso aí tem um valor. E o capital intelectual? Será que o capital intelectual teria valor? Sem dúvida que sim, né? Fala, Márcio, o que você ia falar para eu? Eu falo, não, eu só estou corroborando isso. Eu estou concordando que tanto a carteira de clientes como o capital intelectual são fundamentais no processo, né? Teria valor, então, o capital intelectual? Eu tenho certeza disso. Aí você... Bem, olha só. Como é que a gente vai... Vamos supor, eu estou comprando a empresa, né? Estou dizendo que isso são ativos da empresa, capital intelectual. Como é que eu vou apurar o valor justo desse capital intelectual? Tem como? Não sei. Tem? Se você considerar... Olha só, o goodwill, ele é um ativo intangível, ele é inseparável, ele não é separável, tá? E ele não é identificado. Você só joga para o goodwill aquilo que você não consegue identificar. Então, a gente tem que tomar uma decisão. Se a gente consegue identificar o valor do capital intelectual, ele não é goodwill. Ou seja, não é ágil.
se a gente consegue identificar. Se a gente não consegue identificar, ele vai entrar no bolo de todos aqueles ativos que a gente não consegue identificar. Entendeu? Então, você pensa bem, é um negócio muito complicado. Agora, uma outra coisa também, quando eu estou falando do goodwill, né? Mas quando eu estou falando, por exemplo, nesse item aí do capital intelectual, isso me vem uma outra pergunta. Será que o capital intelectual de uma empresa é um input? Lembra que é o input? O input é todos os ativos que a empresa tem que podem ser aplicados processos sobre eles, ativos identificáveis, que possam ser identificados, colocados processos sobre eles para gerar output. Será que o capital intelectual é considerado, ele seria considerado um input? O que vocês acham? O que você acha, Márcio? Eu entendo que sim. Se aplicar processo sobre ele, ele vai gerar output, que é o faturamento. Exatamente. Eu entendo que sim. Sim, né? Tudo bem. Sim. Agora, na compra de uma empresa, quem está comprando a empresa, ela vai querer saber se esse capital intelectual, se ele tem valor, ele só vai ter valor se ele for imprescindível. Ou seja, não é que seja imprescindível, mas se ele for muito importante. Porque se ele não for, eu posso repor. Eu estou comprando a empresa. Aí eu tenho lá 10 funcionários. Ah, não, vou te cobrar aí que esses funcionários são muito bons, etc. Os caras fizeram faculdade, etc. São muito bons. Se eu puder, se eles forem... se eu puder substituí-los, se eles forem substituíveis com facilidade, eu que estou comprando, eu não vou considerar isso no preço. Agora, existe uma outra situação, que eu posso estar comprando uma empresa onde eu tenho vários funcionários que têm o segredo da empresa. Que sem eles vai ser muito difícil a empresa retomar o rumo dela. Olha o interessante da contabilidade. Eu quero que você reflita com o negócio da essência. Essência, não é eu pegar... Isso não é um negócio bitolado, não é uma fórmula, pura e simplesmente, que eu vou fazer, uma fórmula matemática e vou chegar no resultado. Existe uma análise maior. E a gente está falando aí. Vamos supor aí que a nossa empresa seja uma empresa da área científica, né? E que a gente tem que um dos nossos funcionários é o senhor Einstein. Ou então Thomas Edison. Essa empresa vai ser comprada. E aí? Esse cara não tem valor? Claro que eles vão ter um valor totalmente diferente dos outros. Então, a análise é uma análise mais detalhada, entendeu? É uma análise mais consciente de verificar efetivamente, principalmente se aquela empresa for ser comprada ou incorporada, se aqueles funcionários vão ter valor. A gente não vê aí, aconteceu, em 1900 antigamente, para o pessoal mais novo, existia no Brasil um banco chamado Banco Nacional, que a gente tem até, eu tenho certeza que a gente tem até um dos gestores, pelo menos da área de contabilidade, na plateia. Entendeu? Então, tinha o Banco Nacional. O Banco Nacional, por exemplo, ele foi incorporado, ele foi comprado, na realidade, em 1900 antigamente, pelo Unibanco. Houve os problemas com o Banco Nacional, ele foi comprado pelo Unibanco. Quando ele foi comprado pelo Unibanco, vários funcionários aqui, que a sede era aqui no Rio de Janeiro, se não me engano, vários funcionários foram mandados embora e outros foram realocados para São Paulo, para o Unibanco, que a sede do Unibanco era em São Paulo. Será que esse pessoal que foi mandado embora era imprescindível? Não, eles não vão pensar em nada, entendeu? Se bem que eu estou dando um exemplo apenas que me veio à cabeça do Banco Nacional, mas a gente está falando de um outro banco que adquiriu, que tinha toda a estrutura, toda a infraestrutura já. Bem, fica como exemplo, se o Márcio quiser, entra à vontade a hora que você querer falar alguma coisa. Bem, eu teria um quiz aí, que eu botei, uma pergunta só. Principalmente para o pessoal que tem um pouco mais de rodagem. Quais as principais mudanças trazidas pelo CPC 15 nas aquisições e fusões de empresas? Vou dar aí 30 segundos aí para o pessoal pensar. As principais mudanças contábeis, operações práticas também, né? Trazidas pelo CPC 15 nas aquisições e fusões de empresas. Bem, o objetivo aí não é interagir a esse ponto. Paulo, só para avisar o pessoal que tem um campo chamado Perguntas e Respostas, que os participantes podem preparar suas perguntas nesse tá certo, e nos enviar.
É isso mesmo, eu acho bem lembrado, você lembrou bem. Eu acho interessante, então. Bem, mas eu ia falar para o pessoal dar a resposta dele, mas que pode ser um pouco diferente também da resposta que eu pretendo dar. Eu diria, claro que tem uma série de outras coisas, é óbvio. O pessoal fica à vontade para escrever e a gente compartilha depois. Eu diria que a principal mudança é tentar fazer com que a contabilidade se aproximasse ao valor de mercado. Tem muitos especialistas aí, internacionais, tá, que sempre criticaram, né, especialistas, criticaram a contabilidade por ela ser feita a valor de custo. Então, havia uma necessidade. Uma vez eu estava representando a nossa empresa num seminário da BKR Internacional, e teve um palestrante, Márcio, vê se você me lembra aí, qual era o nome daquele cara que era o dono o dono da Microsoft, o dono da Microsoft. Você falando do Bill Gates, não? Bill Gates, exatamente. O Bill Gates, eu estava fazendo a confusão se era Bill Gates ou se era outro. Bem, eu tinha então esse seminário internacional, que o Vidal, acredito que esteja também nos prestigiando nesse evento. Vidal hoje participa desses eventos internacionais, dessas conferências que a BKR Internacional ela faz 2 vezes por ano. Então, num desses eventos, um dos palestrantes foi o Bill Gates. O Bill Gates estava no momento, não estava na contabilidade nova de CPCs, estava na contabilidade antiga ainda, que era uma contabilidade praticamente mundial, tudo é valor de custo, entendeu? Tudo é valor de custo. Aí, o Bill Gates colocou que ele estava assumindo, isso talvez tenha, sei lá, 15 anos, por aí, assim, que ele estava assumindo o board, tá? O board da Microsoft, né? Ele estava sendo considerado como presidente lá. Então, não, desculpe. Você está falando da Microsoft ou da Apple? Microsoft, não, estou falando do IASB. O IASB, tá bom. Do FASB, desculpe que o exemplo está vindo na minha cabeça agora, do FASB. FASB era a organização internacional mais conhecida no mundo e depois ela foi substituída pelo IASB, a organização que emitia normas contábeis. Ele, então, foi convidado ele estava como presidente do FASB, o Bill Gates, FASB. E aí ele fez uma palestra, naturalmente, um cara desse nível fez uma palestra, né, para 100 pessoas, etc. Aí terminou, então teve um intervalo, eu não lembro ao certo o que era, e as pessoas, eu fiquei curioso, que ele pegou e falou que um dos objetivos da gestão dele era mudar totalmente a contabilidade, mudar aquele negócio de Lucas Patiolo lá de débito e crédito, não é que vai mudar o débito e crédito, mas vai trazer a contabilidade para uma visão de mercado, de valor de mercado. Tudo bem, então ele falou isso aí, pô, você olha para a contabilidade, você olha para o patrimônio não quer dizer nada, de empresa nenhuma do mundo, tem que passar para valor de mercado, isso antes do CPC, tá? Passar para valor de mercado. Aí tudo bem, acabou a apresentação, a palestra dele, fiquei bastante interessado, né? Quando chegou o intervalo, acredito que foi no intervalo, tinha naturalmente uma expressão daquela, o cara muito importante, ele foi cercado por várias pessoas ilustres, umas 3 ou 4 conversando com ele, eu fiquei um pouquinho de longe, né? E assim que teve uma brecha, eu me identifiquei, que eu falei que era sócio, na ocasião, a nossa empresa era chamada BKR, hoje não é mais, BKR Lopes Machado, hoje nós somos Lopes Machado, membro independente da BKR Lopes Machado. Então, que a nossa empresa naquela ocasião era a BKR Lopes Machado, eu era um sócio que estava prestigiando a conferência, e gostei muito do pronunciamento, eu falei para ele, gostei muito do pronunciamento dele, quando ele disse que ia trabalhar para mudar a contabilidade, para a contabilidade se passar a ser uma contabilidade de mercado, com os números avaliados a valor de mercado. Agradeci muito, tomamos um cafezinho, papapá. Bem, 4 ou 6 anos depois, teve uma outra conferência nos Estados Unidos e que a BKR trouxe de novo, convidou de novo o Bill Gates para ser o palestrante. Ele foi e não mudou nada na contabilidade, né? 4 anos depois, ele foi reeleito, acho que foi reeleito, sei lá. Eu sei que ele estava ainda no board. Aí não mudou nada na contabilidade. Eu falei, caramba, eu vou pegar esse cara. Porque de 100 caras na plateia, ninguém fez essa pergunta. E nem eu ia fazer ali, só tinha americano no meio. Eu falei, não vou, prefiro falar particularmente com ele. Aí quando deu o intervalo, eu fui e perguntei a ele.
Eu perguntei, seu Bill, tudo bem? Eu falei inglês, naturalmente, né? Claro, né? Tudo bem, eu estava na última vez que eu veio aqui, etc. Você disse que ia fazer todo o esforço, que ia mudar a contabilidade estava muito arcaica. E, pelo que me parece, não teve muita evolução nesse sentido, não, né? No FASB. Aí ele falou, rapaz, você não sabe da maior, aquilo é um governo. Eu não mando sozinho nada, não, entendeu? Aquilo é um colégio, um colegiado. E todo mundo foi contra. Falou que ia ficar muito frágil a contabilidade se eu começasse, cada um ia querer inventar um valor de mercado, isso ou aquilo, entendeu? Ia ficar muito frágil, então eu não consegui o meu intento. Bem, felizmente, depois veio o CPC, né? O IASB já existia, mas o seu IASB ganhou força no mundo inteiro, então eles vieram com várias novidades, inclusive essa que é do CPC 15. Tá? Bem, o Goodwill, então, é um ativo, isso é mais um conhecimento para vocês aí, que nem os grandes líderes, eles conseguem tudo que querem, que pretendem, entendeu? O Goodwill é um ativo intangível, é aquilo que sobrou, que você não conseguiu identificar, então ele é não identificado, ele é não separável e também ele não é transferível. Eu não posso pegar, o Goodwill é tudo aquilo que eu não consegui identificar quando comprei a empresa, eu não posso pegar o Goodwill e vender o Goodwill para alguém. Por não serem quantificáveis, alguns ativos por não serem quantificáveis, não são identificáveis, fazendo então parte do Goodwill. Os demais ativos intangíveis são reconhecidos separadamente do Goodwill. Os demais ativos intangíveis, você pode ter o ativo intangível, que poderia ser o valor de um programa de computador, alguma coisa, isso aí é um ativo intangível. Goodwill, então, ele deixa de ser amortizável, deixa de ser amortizável, mas sim avaliado para impairment anualmente. Então, como eu já tinha dito antes, ele é avaliado, até essa regra, o Goodwill, que era o ágil, ele tinha uma regra de amortização, em tantos anos, 5 anos, 10 anos, não importa. A partir do CPC 15, ele deixou de ser, o Goodwill, outros intangíveis não, mas o Goodwill deixou de ser amortizável e sim avaliado por impairment anualmente, como eu falei para vocês. A não ser que no meio do caminho houve alguma mudança de regulação, entendeu? O que eu me lembro que houve uma outra mudança de regulação que mexeu com o parque industrial de tudo quanto é empresa também, foi quando a televisão, olha, eu só vi isso nos livros, viu? Eu não era nascido nessa época. Quando a televisão, ela passou de analógica para digital. Acabou com as fábricas das empresas. As fábricas não puderam aproveitar os maquinários, entendeu? Então tiveram que trocar tudo. Isso aí gerou uma mudança fundamental no valor dos ativos, todo esse tipo de coisa, e consequentemente no Goodwill. Então é muito importante. Então o Goodwill, se não tiver uma regulamentação como essas que eu estou dizendo, ele deve ser testado e tem que manter bonitinho lá, ter testado anualmente. Se durante o teste dele, vamos supor, o Goodwill está em 500 mil, se quando você faz daqui a um ano o teste, o novo Goodwill, de acordo com os mesmos critérios, que o novo Goodwill, em vez de 500 mil, passasse para 700 mil, o Goodwill não é mexido, ele não aumenta, ele ficaria ali. Se, no entanto, de 500 ele passa para 300, você tem que baixar 200 e ele nunca mais vai voltar. Estou falando desse tipo de Goodwill, que é do Goodwill que é objeto da combinação de negócios que a gente está falando. Intangíveis adquiridos, alguns intangíveis adquiridos são contabilizados por fair value, que é o valor justo. Você pode adquirir, por exemplo, a história hoje, né, como eu disse aí, você pode adquirir um software. Normalmente, se você adquire um software de 0 quilômetro, você já está pagando o valor justo. Agora, se você adquire de uma outra empresa, ou se faz uma incorporação, etc., e já veio aquele software para lá, eles também são avaliados ao valor justo. Alguém vai ter que fazer um laudo de avaliação para verificar qual é o valor justo daquele software que veio. Seja o SP, seja qualquer tipo de software. Bem, a apresentação, então, do Goodwill, ele fica separado no balanço, tem uma linha própria para ele, né? Os intangíveis, quando os intangíveis são amortizados, é intangível que tem vida útil definida, né? Tem vida útil definida. Um programa, por exemplo, de computador tem uma vida útil definida, pelo menos sob o ponto de vista fiscal, que eu sei que a gente não deve atentar muito para isso, de 5 anos, o software. Mas é claro que hoje a essência diz que você tem que verificar a vida útil, tem que esquecer a regra fiscal. Mas se eles são intangíveis, eles então são testados por impairment. Se não são, eles seguem as regras do Goodwill, entendeu? Ou seja, o Goodwill tem regras próprias, eles só vão ser testados uma vez por ano, a não ser que haja uma mudança de regulamentação.
Tem aqui vou passar aqui um exemplo simples para vocês aí, até mesmo porque a gente já está se aproximando do nosso tempinho de prova, que vai ser a prova que vocês vão fazer. Prova simples, mas vocês vão fazer. Bem, o Goodwill, tem 2 exemplos simples aqui. 31 de dezembro de 1900x1, uma empresa chamada Good Abessa S.A. adquiriu 100% do capital social da Delícia Tropical. Ela adquiriu 100% do capital social pagando R$120 mil. Com base nos dados adicionais a seguir, contabiliza o investimento na Good Abessa. Pagou 120 mil. Aí você tem aqui a apuração inicial, lá em X1. Você tinha a contabilidade, pelos números da contabilidade, havia um ágio de 70 mil, ou seja, disponível, estoque, ativo, passivo, né? Você chegava a um patrimônio líquido de 50 mil, 71 mil de ativos, menos 21 mil de passivos, 50 mil de patrimônio líquido. Se você pagou 120, você teria um ágio de 70 mil. Aí eu tenho, então, de acordo com as regras do CPC 15, que verificar o valor justo. Então, eu tenho lá disponível, dinheiro em caixa, banco, vai ser aquilo mesmo. Estoques. O estoque tem um valor justo. O estoque pode ter um valor diferente. Eu tenho aí, por exemplo, 20 mil que está na contabilidade, mas, de acordo com, dependendo do estoque, se for estoque importado, tem variação do dólar, tem isso, tem aquilo, quanto é que eu conseguiria vender aquele estoque hoje? O valor de custo não é o valor pelo qual você vende. Então, foi feita uma avaliação do estoque, chegou-se à conclusão que era 35 mil. Então, olha só, na realidade, eu tenho uma diferença de 15 mil aí. Uma mais-valia que eu vou alocar aos estoques de 15 mil. Eu estou comprando a empresa, ou eu estou incorporando a empresa. O imobilizado era 50 na contabilidade, mas eu sei ali, tem muitos bens que já estão zerados de vida útil, já acabou a vida útil. Mas o fato dele estar com a vida útil zerada significa dizer que ele parou de funcionar? Não. Se ele está produzindo receita, eu tenho que avaliar bem a bem, eu vou ter um expert para avaliar bem a bem, entendeu? Normalmente a gente envolve engenheiro, avaliar bem a bem, e vou chegar à conclusão que o valor justo deles era 80 mil. Isso é uma outra coisa também, quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente, de preferência, tem que pegar alguém que tem experiência, uma empresa de prestígio, você tem empresa de prestígio, então pegar alguém, se o cliente resolveu contratar uma pessoa qualquer, ou seja, que não tem experiência nenhuma, eu ia dizer um nome, mas eu podia atingir o nome de alguém, então tive esse cuidado agora. Uma pessoa qualquer, que não tem experiência nenhuma, então o auditor, inclusive, vai ter que ter cuidado quanto a isso para saber se aquela avaliação é confiável. Bem, então se o valor justo ficou em 80 mil e você tem aí uma diferença de 30 mil, você pagou a mais do que o que está na contabilidade, 30 mil. Passivo. Fornecedores, mantive o mesmo valor. Patrimônio líquido, então, a valor justo ficou em 95 mil. A valor contábil, 50. Bem, paguei 90, paguei 120. Na contabilidade antiga, eu teria um ágio de 70, mas na contabilidade nova, embora ela seja desde 2011, eu tenho um goodwill de 25 mil. 25 mil é o quê? Os 120 que eu paguei, menos o valor do patrimônio, é o valor de mercado. Tem 25 mil. Como é que eu vou contabilizar isso? O patrimônio líquido contábil está 50 mil, eu que estou comprando a empresa, eu vou somar, agregar na conta de estoques uma mais-valia de 15 mil e vou agregar na conta de imobilizado mais 30 mil. Entendeu? Então, na realidade, a gente vai passar a ter, se vocês olharem aqui, 95 mil, que é o patrimônio líquido a valor de mercado. Que vai estar os 95 mil aqui, não sei se vocês conseguem ver minha seta. Eu tenho um investimento aqui de 95 mil, e eu vou ter um goodwill de 25, voltando para lá para o slide. Eu tenho aqui 95 mil, como eu paguei 120, eu tenho 25 mil de goodwill. Paulo, tá? Paulo, Oi? só para finalizar, Paulo, só para finalizar, pode falar. Temos 20 minutos, tá? Tá bom. Não, eu sei, já estou na parte final. Eu não vou. Na realidade, a gente não. Na realidade, a gente devo terminar até antes, porque a gente ainda tem um problema da prova. Bem, então aqui, no exercício fim de 31 de dezembro de 1902, a Delícia Tropical, um outro exercício, apresentou um lucro de 18 mil. Não, esse é o primeiro exercício ainda. Ela apresentou um lucro de 18 mil, passando o seu patrimônio líquido para 68. Não estava 50? Voltando lá, estava 50, patrimônio líquido contábil estava em 50. Ela apresentou, então, um lucro de 18, passou para 68.
todo o seu estoque inicial foi vendido. O imobilizado foi realizado em 20%. Então, o que acontece? No lucro de 100% de 18, eu vou ter um resultado de equivalência patrimonial de 18 mil. A mais-valia do estoque, o que acontece? No ganho lá dos estoques, eu tenho lá, foi realizado 15 mil de estoque. Vamos voltar aqui para o estoque, para a gente ver. Né? Olha lá, eu tinha lá uma mais-valia de estoque de 15 mil. E aquele estoque foi todo vendido, como diz aqui. Todo o seu estoque inicial foi vendido. Então, eu tenho que baixar aqueles 15 mil. Eu vou baixar aqueles 15 mil para onde? Para o resultado de equivalência patrimonial. O imobilizado, ele tinha uma mais-valia de 30 mil. Se vocês olharem, depois eu vou passar o slide, então vamos voltar lá. 30 mil. Vocês devem estar vendo aqui, mais-valia do imobilizado, 30 mil. 30 mil. Então, como ele foi realizado em 20%, eu tenho aqui 6 mil, que eu vou baixar, que vai para resultado de equivalência patrimonial. Então, contabilmente, o resultado de equivalência patrimonial, né, seria 18 mil, como está acima. Mas depois, em função do CPC 15, o resultado de equivalência patrimonial vai passar para 3 mil, ou seja, 15 mil aqui e 6 mil, 15 e 6. Vocês reparem que o goodwill eu não mexia, não fiz teste de impairment ainda, entendeu? Então, o investimento lá que estava com 95 mil, vamos lá, 95 mil do investimento, vocês podem ver aqui, é o valor do patrimônio líquido a mercado. Olha lá, 95 mil. Esse investimento de 95 mil, então, vai receber as contrapartidas aqui dos 15, que é a mais-valia do estoque, que o estoque foi vendido, e também dos 6 imobilizados depreciados, e do lucro. Então, a conta de investimento vai ficar com 92 mil. Repetindo, o conceito de goodwill. De acordo com o FASB, com o IASB, o FASB também não houve mudança, não houve alteração. Goodwill é a parcela do custo de aquisição que excede o valor de mercado dos ativos líquidos adquiridos, ou seja, ativo menos passivo a valor justo a valor de mercado. Ou seja, eu que denominei um patrimônio líquido a valor de mercado, praticamente isso. Outro exemplo aqui, eu vou passar um pouco rápido esse exemplo, só que esse exemplo aqui ele já não é de 100%. A Companhia Regência adquiriu 40% das ações da Companhia Elixir por 140 mil. Adquiriu por 140 mil, 40%. Segue-se o valor de mercado dos ativos e passivos. Você tem aqui, então, o valor contábil e o valor de mercado. Dentro da regra que a gente falou, olha que no valor de mercado, você tem aqui o estoque, a mais-valia do estoque, do terreno, entendeu? O ativo fixo, líquido de depreciação, o restante do ativo, entendeu? E você tem também, então a gente chega aqui a um ativo líquido, a valor justo de 330 mil, e o patrimônio líquido contábil a 250. Então a regência, o custo de aquisição foi de 400% das ações da Elixir. A Elixir estava por 140, como a gente pode ver aqui, nesse caso aqui, o ativo líquido. Não, é 140, vamos ver lá. Ele estava por 140 mil, custo de aquisição, eu paguei 140. Valor contábil dos ativos líquidos, 100. O ativo líquido, você pode ver que é 250, está aqui, ó. Ativo líquido, contábil, valor contábil. Se eu paguei 40%, então na realidade eu estou pagando 100. 100, então, exatamente. 100, desculpe, 100 é os 40% do valor contábil, do patrimônio contábil. Se eu paguei 140, efetivamente eu estou com uma diferença de 40. Né? Essa diferença de 40, a diferença é alocada aos ativos e passivos, cujos preços de mercado diferem do valor contábil. Ou seja, aos estoques, terrenos e ativo fixo. Eu tinha estoque, valor contábil 80, valor de mercado do estoque 90. Então, a diferença aqui foi 10. Como eu comprei 40%, eu tenho aqui uma diferença para contabilizar de 4 mil. Terrenos era 50. Valor de mercado, 40. Então, uma diferença de 10. 40% que foi a minha aquisição, a minha parte, menos 4. Ativo fixo, 140, que com o valor de mercado era 220, teve uma mais-valia aqui de 80. 80, 40% daria 32. Então, eu vou ter aqui uma diferença, ter que alocar uma diferença de 32. Mais 4, menos 4 e 32. Então, eu tenho aqui a diferença de 32 alocadas e os 40 mil é o excesso de custo sobre o valor de mercado dos ativos e passivos.
Certo, sem dúvida. Da Elixir. É uma diferença não identificada denominada goodwill. Eu não estou sabendo de onde ela vem, então. Eu não consegui identificar. Então, eu tenho aqui custo de aquisição 140 mil, 40% do valor de mercado dos ativos e passivos. Agora é do valor de mercado. 132 mil. Isso eu consigo identificar. Agora, então, o que acontece? Eu tenho, então, um goodwill com uma diferença, um excesso de custo sobre o valor de mercado. A diferença do custo que eu estou falando é o custo que eu estou pagando, não é o custo histórico. É o excesso de custo. Já vou falar, pessoal, um minutinho. Do custo sobre o valor de mercado não identificado é de 8 mil. Então, 8 mil vai ser o meu goodwill. Fala, Márcio. É só para o pessoal fixar, os 132 mil refere-se a 40% do valor de mercado da Elixir. Então, volta só no slide anterior, só para o pessoal... Voltei. Exatamente. Não, anterior. Este. 330... 40% dos 330 mil. Exatamente. É mais para deixar fixado. Tá, obrigado. Ok, bem lembrado. Tá? Então, você tem a diferença alocada 32 mil. Então, você tem lá, como eu coloquei aqui, o goodwill, então, seria 8 mil. Então, eu tenho lá. Estoques. A diferença que eu tenho de 4 mil, terrenos menos 4, ativo fixo 32 e o goodwill de 8, que vai dar os meus 40 lá, tá? Então, eu tenho lá vida útil em 2005, indefinida, 10 anos, vida útil indefinida que dá a ideia do goodwill. Amortização do estoque. Eu tenho 4 mil porque o estoque foi todo vendido. Essa não foi a diferença que eu paguei pelo estoque? Não foi os 4 mil? Exatamente. Então eu tenho 4 mil que eu tenho que baixar, porque no ano seguinte ele foi vendido. Terrenos. O terreno é indefinido, a vida útil é indefinida. Então, não vou fazer nada com o goodwill do terreno. Ou melhor, não vou fazer nada com a alocação do terreno. Ativo fixo, 32 mil, são 10 anos. Eu vou alocar 3.200 por ano. Então, no ano de 2005, eu vou fazer uma alocação de 7.200, 4 e 3.200. O pessoal vai receber esse material também, então, só depois, qualquer dúvida, a gente pode tirar. Contabilização. Investimento na Elixir, 12 mil. Vamos voltar lá. Puxa, aqui são 140, 140. Eu tenho lá depois lá aquelas alocações. A diferença entre 32 identificados e os 40 é o excesso, é o goodwill. Então, eu tenho aqui, embaixo, regência, custo de aquisição, 40% das ações, 140. 40% do valor de mercado, que é identificado, 138 mil, um goodwill de 8 mil. 8 mil do goodwill. De 8 mil. Então, eu tenho aquelas apropriações que eu falei, né? Em 2005, 4 mil de estoque foi vendido, 3.200 em 2005, 2006, 2007 imobilizado. Então, eu fiz um investimento. Então, em 2005, a Elixir apresentou um lucro de 30 mil e pagou dividendo de 10. Em 2005, já no final do ano seguinte. Então, o que acontece com esse lucro? Eu não tenho 40%? 40% de 30 dá 12. Então, eu tenho aqui um débito de investimento de 12. E eu tenho uma equivalência patrimonial de 12. Ok? A empresa que comprou? Aí, ainda em relação àquelas diferenças temporárias, eu vou debitar na equivalência patrimonial 7.200, só para as pessoas verem de onde está vindo os 7.200, estão aqui, ó, da realização dos estoques e da realização dos ativos pela depreciação. Então, tem 4 mais 3.200, tem 7.200, que eu vou debitar no resultado de equivalência e vou acreditar no investimento, 7.200, ok? No caixa, 4 mil e no investimento nele caixa. Por que o caixa 4 mil? Porque se você for olhar aqui, tá lá em cima, ela pagou dividendo de 10 mil. Se a investida, a incorporada, a investida pagou dividendo de 10 mil, na realidade eu estou lançando no caixa 4 mil, que é 40%, e 4 mil é investimento na conta de investimento. Ok? Deixa eu ver aqui. Aqui agora mais um resumo. Valor contábil do investimento mais o goodwill, o impairment e apurações subsequentes. Valor contábil do investimento, mais o goodwill, que a gente fica numa conta separada, no ano seguinte, eu vou comparar com o valor de mercado do investimento, incluindo o goodwill. Valor contábil,
comparado com o valor de mercado. A diferença vai ser impairment. Eu estou lá no ano seguinte. O que acontece? Sendo prático, sendo bastante prático aqui, até mesmo por causa do nosso tempo, o que acontece? Quando chegar no ano seguinte, eu vou pegar eu vou refazer o meu valor justo. Quando eu falo valor de mercado do investimento, eu vou refazer o meu valor justo como se eu estivesse fazendo uma apuração igual que eu fiz até agora no ano seguinte. Vou fazer no ano seguinte e vou chegar à conclusão qual é o meu valor do goodwill. Vamos supor que o meu valor do goodwill no ano seguinte, um novo cálculo, qual é o valor dos estoques, do imobilizado, etc., e comparado com o valor pago, eu vou chegar à conclusão que o meu goodwill, por exemplo, é 200. E se na contabilidade, que já tem o goodwill do ano anterior, estava 150, se estava 150 aqui está 200, eu vou chegar então, desculpa, aqui no caso, se estava 150, eu chego a 200, eu não tenho que fazer baixa nenhuma. Mas se o contrário, se na contabilidade lá eu tinha 200 e agora o novo valor do cálculo dá 150, tinha 200, chega a 150, eu vou ter um impairment de 50. Então, valor de mercado do investimento, incluindo o goodwill, menos o valor de mercado dos ativos e passivos, sem o goodwill, vai me dar o valor do goodwill apurado, valor de mercado do investimento, incluído o investimento, valor justo, comparado com o que está na minha contabilidade, sem o goodwill, vai me dar o valor do goodwill apurado. Menos o goodwill apurado, é o novo cálculo. Então, de novo, o valor de mercado no ano 2, passo 2. Valor de mercado do investimento, incluindo o goodwill lá. Quanto é que é o meu investimento, incluindo o goodwill? Valor de mercado dos ativos e passivos sem o goodwill. Aqui é que eu tenho com incluindo o goodwill, que está na minha contabilidade. Sem o goodwill, é eu pegar o balanço lá, o valor de mercado daqueles ativos e passivos, sem o goodwill, vai me dar o quê? Vai me dar um novo valor de goodwill. O item 2, né, vai me dar um novo valor do goodwill apurado. Se eu vou comparar com o valor do goodwill que está na contabilidade, eu vou ter que, se essa soma, se eu chegar ao novo valor de goodwill agora, tinha 200 na contabilidade, foi do ano passado, se agora eu chego a 150, eu tenho uma baixa de goodwill. Se eu tinha 200 no ano passado, eu tenho 250 agora, eu não tenho que fazer nada, eu tenho que manter os 200, está claro? Tá? E de qualquer maneira, como eu falei, vocês vão ter acesso a esse material, tá? E agora, então, a gente termina essa palestra, que a gente tem que controlar aqui as 2 horas. A gente termina essa palestra aqui agora do CPC 15, combinação de negócio. Eu e Márcio, a gente fica disponível para vocês, tá? Para as perguntas. Espero que tenham sido feitas as perguntas aí no Pergunta e Resposta. E aquilo que naturalmente a gente não teve tempo de responder, a gente volta, como foi dito no início da palestra, a gente volta a responder. A gente volta a responder, não, a gente vai responder, seja por e-mail, seja pelo site, a gente vai responder. Fala, Márcio. Temos ainda um tempo para interagir com os participantes. A gente não tem tempo não, que a gente não sabe, o tempo está bom. O tempo está bom. Não, tem 20 minutos para concluir, temos 20 minutos para concluir, temos ainda 2 provas para fazer. Entendeu? Ótimo, tá bom. E tem a conclusão. Se a gente terminar 5 minutos antes, não tem problema. Se a gente terminar 5 minutos depois, também não tem problema. Esse é o nosso balão de ensaio que eu estava pensando no Almeida, que eu estava pensando em dar esse primeiro. Ele abriu, porque o Almeida é um importante professor da Fundação Getúlio Vargas. Mas ele falou que ele estava muito ocupado, com muito trabalho, etc. Ele me pediu, então, que fosse feita essa abertura. Então, a gente pode... agora, a continuidade será, então, como o próprio slide aqui está dizendo, que é o teste. Mas, Márcio, você me desculpe, mas você teria alguma pergunta a fazer em complemento a isso? Não, eu estava até procurando aqui tem uma pergunta de algum participante, mas acho que todas foram respondidas, né? E eu até encorajo aqueles que ainda queiram fazer alguma pergunta, podemos responder, né? Temos um tempinho, mas Paulo, eu acho que a gente pode passar para a prova. Eu, por mim, eu estou satisfeito. Ok, então Então, a gente agradece a participação de todo mundo aí e eu espero que tenha muita gente que, mesmo que sem necessidade do CRC, dos créditos de horas, que tenham participado. Eu me coloco à disposição para qualquer pergunta adicional que tenha sido feita, que não pôde ser respondida, eu e Márcio. E é o que eu estou falando, a gente conta com a participação
em massa de vocês nos próximos eventos e que, principalmente pensando em aprendizado. E pensem o seguinte, inicialmente vocês estão fazendo um investimento em vocês. É claro que a empresa tem interesse e obrigação de ter as pessoas qualificadas, é óbvio isso, mas também a gente tem que pensar no investimento que a gente faz na gente, no nosso crescimento, profissional e intelectual. Bem, a gente Paulo, tem aí... Fala, Márcio. Volta um slide, aquele que fala da prova. Não, o slide fala da prova, então isso eu ia passar agora a bola. Eu fiz o fechamento, então você vai pegar o slide que fala da prova então aí? Na verdade, o nosso organizador ele vai divulgar a prova. Só lembrando aos participantes que enviamos um e-mail com o link da prova, tá? Procurem nos seus e-mails esse link, clique nele, e logo que o participante liberar, vocês terão acesso. Só tem um detalhe. É bom deixar claro que para emissão, para que vocês possam ter direito ao certificado, é necessário 75% de participação no evento, né? E acertar 3 das 4 perguntas, no mínimo 3 das 4 perguntas que faremos a seguir. Essas perguntas, para serem respondidas, daremos 4 minutos. Eu acho que é tempo suficiente para que todos possam respondê-las. Aqueles que não tenham conseguido acertar no mínimo 3, terão outra oportunidade. Nosso organizador divulgará mais uma vez as provas para que nos perguntem, enviá-las, tá? Tem um campo ali de enviar. Ok, pessoal? Aguardem só um pouquinho que o nosso Antônio, por favor, libere a prova. Está liberado. Ok, o pessoal está conseguindo fazer a prova, já temos 11 respostas, sim. Temos 3 minutos sobrando ainda para os demais. Sim. Só para registro de vocês, o Antônio está registrando o tempo aí, eu acabei, tá? B, D, C. Ô, Márcio. Oi, Paulo. Tem que orientar as pessoas aí, Márcio. Vê se tu orienta para a pessoa não esquecer de mandar, de enviar. Senão não vai adiantar nada. Então, eu comuniquei. Tem que preencher. Não, fica no ar aí e avisa as pessoas. Pessoal, só lembrando a vocês que ao final do preenchimento de cada pergunta, tem um campo, precisa clicar e enviar. Isso é submit. No meu está em inglês, tudo bem, aí eu não sei. Ok. Submeter, enviar. Já temos 16 respostas.
E ainda temos 1 minuto e 20 para a conclusão. Eu lembro ao pessoal que nós vamos aplicar a prova mais uma vez para aqueles que não tenham conseguido o número necessário de acertos. Após os 4 minutos, nós mostraremos, por gráficos, o percentual de acerto de cada pergunta. E, de novo, é bom repetir mais uma vez que é importante clicar no botão de enviar. Aqueles que precisem do certificado e dos pontos precisarão fazer a prova. Não deixem de Tem que enviar também. E enviar. Agora os últimos 10 segundos para... Os últimos 10 segundos. Aqueles que tenham problema em acessar pelo celular, podem fazer pelo computador. Nosso tempo acabou. Quem é que está controlando o tempo? É o Antônio? O Antônio Carlos. Tempo acabou. Então corta. Cortado. Agora, Márcio, avisa que vai ter outra chance agora. Sim. O pessoal, o Paulo Sérgio está até lembrando que... Só para quem não acertou. Para quem não conseguiu, no mínimo 3 das 4 perguntas, daremos uma outra oportunidade, tá? Caso queiram preencher mais uma vez todas, não tem problema algum. Olha, vamos lá, preste atenção. A primeira pergunta perguntava, né, na verdade, a norma contábil que trata da combinação de negócios é 100% teve êxito, tá? CPC 15, parabéns a todos. Antônio, por favor, você pode utilizar o slide? A pergunta número 2, podemos identificar o ágio por rentabilidade futura como 100% também com êxito. Goodwill, muito bem, pessoal. Opção D. Antônio, número 3. Assinale, dentre as respostas abaixo, a que melhor exprime a definição de goodwill. 68% acertou e marcou a letra C. Parabéns, pessoal. Letra C, muito bom. A número 4 perguntava, na verdade pedia, assinale a resposta certa. O processamento contábil deste seminário é aplicável quando a aquisição... 64% acertou a opção A, controle societário. Bom, pessoal, percebe-se que o êxito foi bem legal, mas aqueles que não conseguiram pelo menos 3 das 4, eu recomendo que refaçam a prova. O Antônio, nosso organizador, a partir desse momento, disponibilizará a vocês, aqueles que queiram refazê-la, a uma nova oportunidade. Boa sorte mais uma vez a todos. Agora, tá bom. Ok. Valeu. Tá? Pessoal, o Paulo Sérgio pede para lembrá-los que quando estiverem preenchendo, que preencham os quesitos, né, as respostas, e não esqueçam de submetê-las, de enviá-las. Ao final da planilha, tem um íconezinho, tem uma caixinha escrito enviar, submeter. Não esqueçam de clicar ali para que nós tenhamos a possibilidade de recebê-las, tá? As respostas. Fala que eles têm mais 4 minutos agora. Sem dúvida. Pessoal, mais 4 minutos, tá? Vale dizer que a prova está liberada, basta entrar de novo no mesmo link, quem quiser refazer. Quem acertou 3 das 4 não precisa refazer. E está aparecendo aqui, edite sua resposta. Então, clique no link editar a resposta para aquela que você errou, possa corrigi-la. Ok, pessoal? Aqueles que têm um problema e que na segunda opção, clique em editar sua resposta. E aqueles que queiram receber por e-mail
o percentual de acerto, também marquem ali receber por e-mail o seu percentual de acertos. Também receberá por e-mail a prova que preencheu. Isso, mas é necessário que marque ali receber por e-mail. Tem um ícone, Ok. uma Botãozinho. requisição. É, um botãozinho, exatamente. Algumas pessoas até não tinham conseguido responder na primeira passada, mas agora estão fazendo. Vale do mesmo jeito. Vale do mesmo jeito. Alguns poderão tentar pelo celular ou pelo computador. Caso percebam alguma inconsistência em outro, procure outra forma, né? Se não conseguir pelo celular, recorra ao computador, ou vice-versa. Eu diria até que as pessoas estão conseguindo fazer. Nós temos, de um total de 33 participantes, 30 responderam. A gente está com um percentual bastante bom. 31 nesse momento. 31 nesse momento. Muito bom. 31 nesse momento. Então, praticamente todo mundo respondendo. Algum caso que tenha ficado, a gente vai avaliar, mas não tem outra chance, né? Sim. E lembrando que o certificado ficará disponível a vocês daqui, acho que 30 dias. A Jaqueline, que poderá depois respondê-los, né? E também fazer o envio desse material àqueles que tiveram êxito, né? Nós temos mais 1 minuto para quem tiver que concluir. 32 nesse momento. Se são 33, olha, você que está pendente, ainda temos 40 segundos. 40 segundos. Ótimo, Antônio. 33 participantes responderam. Perfeito. Muito bom. Sucesso a todos. Pessoal, poderíamos até encerrar agora, mas ainda tem 20 segundos. Alguém pode querer ainda fazer uma outra revisão. Exatamente. E a gente vai concluir já. Vamos esperar dar oportunidade mais esse segundo. E o Márcio vai fazer uma nova passada aí para ver Sem o percentual de acertos, como é que ficou. Perfeito. Então, nosso tempo encerrou. Encerrado? Bom, pessoal, quem conseguiu, parabéns. E, Antônio, vamos lá ao nosso quadro? Vou repetir as perguntas, tá, pessoal? A norma contábil que trata da combinação de negócios, CPC 15. 33 respostas, 33 acertos, não é? Desculpe, só um minutinho, perdão. Opa. Ok. Pode ser para 2, eu já falei a primeira, todo mundo acertou. Foram 100% de êxito na primeira pergunta. A segunda, podemos identificar o ágio por rentabilidade futura como? Nesse momento, 100% acertou. A letra D, Goodwill. Parabéns. O item 3. Assinale, dentre as respostas abaixo, a que melhor exprime a definição de Goodwill. Nesse momento, 90,9% acertou, que é a letra C, que é a diferença positiva entre o valor pago pelo investimento e o valor justo dos ativos identificados. Muito bom, pessoal. Essa, de fato, era a pergunta mais capciosa. Era mais capciosa, exatamente. Item 4. Assinale a resposta certa. O processamento contábil, objeto desse seminário, é aplicável quando a aquisição... 84,8% dos participantes acertaram. Que é a letra A. É o controle societário, pessoal. Ok? Então, aqueles que ainda tenham dúvidas ou queiram algum esclarecimento, estamos à disposição por e-mail, tá ok? Fique à vontade para enviar a nós perguntas. Eu espero que o seminário tenha contribuído para o conhecimento de vocês, tanto na vida pessoal quanto na profissional, mas na profissional, claro.
E eu agradeço, nós agradecemos a permanência de vocês, o entusiasmo e a alegria, né, de estar conosco nesse momento, o tempo dedicado. Paulo Sérgio, eu passo a palavra para a encerração, para considerações finais. Paulo está sem som. Bem, eu estou live. Bem, eu acho que a gente agora, cumpriu bem, todos nós, a tarefa, considerando que foi o primeiro evento e a nossa expectativa agora é que daqui para frente as coisas melhorem. Nós vamos ter vários instrutores diferentes, mas que todos devem se empenhar do mesmo jeito. E recomendo não, é uma obrigação nossa, como a gente está falando de 2 instrutores, isso é sempre um recado importante, que os 2 instrutores se empenhem do mesmo jeito, eu digo no estudo, no conhecimento, etc., de modo que um ajude o outro também numa situação de força maior. A minha internet podia ter caído, entendeu? Então, teria um Márcio aí que daria continuidade. E também com observações lógicas e plausíveis como foram feitas. O objetivo, a gente não pode esquecer que o objetivo maior desse treinamento é dar conhecimento, é passar conhecimento para todo mundo. E a gente, de qualquer maneira, a gente continua também disponível para esclarecer dúvidas posteriores a essa. E aquelas que não foram que a gente, por acaso, não respondeu, como o Márcio já colocou, a gente vai responder depois. Eu queria agradecer, então, a todos. Muito obrigado. Tenham uma ótima semana, já próximo do fim de semana. E estudem, porque essa é a oportunidade. Eu costumo dizer o seguinte, uma frase que eu sempre pensei: o ser humano só funciona sob pressão. Se a gente não tiver uma pressão, não é à toa que no último dia do imposto de renda, 20 milhões de contribuintes ainda não entregaram, no início da manhã. No final do dia, todo mundo entrega. Então, como a gente tem essa pandemia, está trazendo para a gente esse benefício. Em tudo na vida tem prós e contras. Então, vocês receberam a ementa, se não receberam as emendas, é só entrar em contato com a gente, dos próximos seminários, para fim de que a gente possa, de que vocês tenham condição de estudar o material. É importante estudar antecipadamente, é um recado que eu dou para todo mundo. Então, um abraço para todos e muito obrigado pela participação. Eu também queria agradecer aqui o desafio a toda a nossa equipe, entendeu? Márcio, Antônio Carlos, Amorim, fica até ruim a gente falar nomes, Jaqueline, Cláudia, eu acho que principalmente Rose, com os slides também. Queria agradecer a todo mundo e então a gente finaliza o evento por aqui. Muito obrigado a todos e agora podem tirar seus ternos, ficarem à vontade, todo mundo que está em casa, brincar com seu cachorrinho e abrir o alto-falante. Um abraço para todos, então. Um abraço. Bom dia, pessoal. Márcio, me tira do live.